tu ne m'abandonneras pas. El Rashoum, El Elyon. Tellement aujourd'hui, des mains invoquent Dieu, des mains invoquent Dieu. Même si ça commence à venir, continuez à invoquer Dieu. Moi et ma femme, nous invoquons Dieu. Tu ne me délaisseras pas, tu ne m'abandonneras pas.
Merci beaucoup. Obrigado. Place. Tomamos assento. Saúde no nome do Senhor Jesus. Meu coração está alegre por tudo que o Senhor está fazendo. Esta manhã renovou mais a sua vontade na nossa vida. Somos gratos a Deus. Ele que nos levou na casa dele e permitiu-nos ouvir a palavra dele. Deixa essa palavra tomar lugar no seu coração em nome de Jesus. Chapitre 4, verset 9 à 10. Dans le livre 1 Chronique, capítulo 10. 1 Chronique, chapitre 4. 1 Chronique 4. Verset 9 à 10. 9 à 10. 1 Chronique, chapitre 4, verset 9 à 10. 1 Chronique, chapitre 4, 9 à 10. 1 Chronique 4, 9 à 10. On dit comment on va obtenir la version en français. Quem encontrou pode ler em francês. Pasteur Maurice. Et puis considérer que ce frère, Samuel lui donna le nom de Jabet en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Jabet invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu entends mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves de malheur, en sorte que je ne sois plus dans la souffrance, Dieu accordera ce qu'il avait dit. Parole du Seigneur. Chronique. Isso que acabamos de ler no livro Crônica. Ah, bazar de la personne a tiré un jeune homme pour la communauté à Jaébé. Então nos contar acerca de jovem chamado Jabes. Bible était Jaébé Oyo abotamaki na libota moko. Jabes nasceu numa família. Tango abotami mama na ye azaki na kati ya souffrance. Quando ele nasceu, a sua mãe estava no sofrimento. Papa na ye azaki na kati ya souffrance. Seu pai também estava no sofrimento. Libota mono azaki na souffrance. Toda a família estava no sofrimento. Mwana oyo abotami pe na souffrance. Esse rapaz nasceu também no sofrimento. Lokola abotamaki na souffrance. Quando ele nasceu no sofrimento, mama apesaki ye kombo ya Jaébé. a mãe deu o nome de Jabes. Kombo na ye wana Jaébé ni koloba je l'ai enfanté avec douleur. Este nome significa que eu lhe infantei na dores. Kombo na ye wana ezolakisa misère. Este nome Kombo na ye significa ezolakisa malheur. esse significa sofrimento. Et soki nzambe asali yo ngolu ya kozwa mwana koluka kopesa kombo ya circonstance mabe oyo ozokonaître te. Se Deus te deu uma criança, não procura dar o nome das circunstâncias que ele nasceu de sofrimento. Au contraire, soki mwana wana abotami pendant que yo ozalaki na souffrance, il faut comprendre que koya ya mwana wana eza koya ya kobimisa yo na souffrance. Se ele nasceu enquanto você estava no sofrimento, saiba que a vinda desta criança veio trazer alegria. Mais cette femme n'était pas prudente. Essa mulher não estava prudente. Apesi mwana na ye kombo ya Jaébé. Ele deu o nome de Jabes. Et mon canobi, je l'ai enfanté avec douleur. Ele disse, ele nasceu com Donc, quand dores. liboso na zone de Sabino, Primeira coisa que ele estava dizendo, ce que Jaébé était, o que Jabes era, ce qu'il était. o que ele Quand era. mon abandi kokola, Quando ele começou a crescer, a remarqué que famille na ye nyonso eza na kati ya souffrance. notou que a sua família estava no sofrimento. Atali papa na ye souffrance. Olhou o seu pai, Atali mama na ye souffrance. ele viu o seu pai, Atali bayaya na ye souffrance. as suas irmãs no sofrimento. Azalaki na misère moko Ele estava na miséria, oyo ata soki journée esili na butu ye fo alelaka ele estava chorando enquanto o dia acabava. mpo pasi elekelaki ye. Porque a dor era demais. makambo nyonso azosala ezosimba te. Tudo que ele fazia não dava certo. ntango azoluka akende liboso azokontinue kozonga nsima. Quando ele procurava ir à frente, ele recuava. azalaki na blocage moko ya makasi na vi na ye Tinha bloqueio grande na vida au dele. point que rien ne marchait. Nada andava. Voilà le premier point où tu aurais qu'on retenir. O primeiro C'est que Jaébé était. ponto que podemos notar Azalaki malheureux. era miserável. Azalaki misérable. Ele era miserável. Azalaki dans la souffrance. Ele era no sofrimento. Rien ne marchait dans sa vie. Nada andava na vida dele. Tant on nous sur la qui n'a qu'à
kolela. Elas choravam só. Azali komituna pona nini ngai boye. Ela perguntava por que Est-ce que vie nane koki ko changer te? será que ma vida Makambo oyo bakombini bazokutana nango lelo na bavi na bango. Isto muita gente está se encontrando com esse problema. Epusaka bato bamituna bamituna. Isso empurra fazer nasala nini mpona nyokoma boye. O que eu fiz para sofrer? likambo nini nzambe akoki kolimbisa te. O que é que Deus pode perdoar? E Jaïba azalaki moto ya genre wana. Jabez não estava também nesse problema. souffrance nde ezalaki kocaracterize vi na ye. O sofrimento caracterizava a sua vida. Alléluia. Alléluia. omona mpenza bato mosusu bazali na vi na bango baza na montant moko ya mbongo oyo bakoki kotouche jamais na bavi na bango. Vai ver pessoa que na vida tem capital que não pode tocar nisso. ntango mosusu mpo osimba na vi na yo ata $1000 oyo eza tout un problème. A pegar $1000 na tua vida é problema sério. mosusu mpo omona osimbaka no 1000 moko oleka 1000 te. A pessoa que pode pegar no 1000, mas não pode ultrapassar isso. mosusu mpe batia yo limite okoleka $5000 te na vi na yo. A pessoa que o limite dele é não pode ultrapassar $5. donc parce que Jaïbe na vi na ye azalaki limité. Já na vida dele era limitado. basouffrance wana ememaki ye na balimite. Esse sofrimento levou no limite. azalaki lokola moto oyo akoki koafranchir baligne mosusu te. Ele não podia ultrapassar outras linhas. soki alingi akende boye akutani na blocage. Se ele querer passar, vai se encontrar com o bloqueio. lokola ata baoyo bakanga singa na kingo Como cabrito que foi mpe amarrado. akoki kokende odela ya singa oyo ekanga ye te. Não pode ir além. eza na bato ebele na vi na bango baza bongo. Há muita gente que se encontra nessa okontina situação. kotourne en rond. Você só rodeia. epa na biso na Europe balobaka ete quelqu'un qui ne vit que dans le rouge. Na Europa dizem que é uma pessoa que vive só no vermelho. c'est-à-dire compte bancaire na ye A sua conta bancária ezalaka na rouge. está sempre vermelho. akokaka kokende odela te ya bamoyen na ye. Não pode ir além dos seus meios. bamosusu baza na poto azalaka na poto na vivaka na badécouvert. Há pessoas que estão na Europa, mas vivem só com descoberta. découvert ezali montant moko boye banke atielaka biso kuna na poto soki mbongo na yo esili okoki koutilize mbongo wana. Descoberta é valor que o banco põe na tua conta quando o teu dinheiro acaba, você pode usar aquele dinheiro. le découvert ezalaka selon moyen ya motu selon bambongo okotisa frejivela na biso kinga nazaleli kuna Descoberta é mbongo na yo te batieli yo yango não é só dinheiro, mas ata yo oyo anyesi esilaki mesmo se o teu dinheiro acaba, nozokontinue na kosomba você continua. ozosomba na découvert. Você compra com descoberta. le découvert ezodépendre mpe na bamoyen okotisaka. Isso depende também dos seus meios. so bamono mpenza ozalaka no moto abien kontuna ezalaka normal okokoma mpe na découvert ya makasi ya monene koleka. Se a tua conta é muito ativa, tem muito dinheiro, o teu descoberta pode atingir também um montante grande. neti nga nazalaka nanga na découvert mais souvent nautilisaka nanga ngo te. Eu tenho descoberta, mas nunca usei isso. Alléluia. oso bamoni mpe yo vivaka na découvert eza client moko dute. Se eles notarem que você só vive de descoberta, vão dizer que eza na bato mosusu donc vine ayebi kaka mbongo na ngai kosila nango ba le 15 à partir ya le 15 ti le 30 na ovivre kaka na découvert. há pessoas que sabem que meu dinheiro vai acabar dia X, a partir de dia X vou viver só com osikoyo descoberta. yo awa na luanda découvert ezalaka te tu vis comment. Você não vai ter descoberta, como é que você vive? donc ovivaka na baniongo Você vive com dívida. lelo defi lobi odefi Hoje se endivida, amanhã também se endivida. wana eza vi oyo nzambe alingeli yo te. Esta é a vida que Deus não quer que você kosa nzambe ezaki obima na vi wana. O desejo de Deus é que você toza saiba na année ya bagrande responsabilité. este ano de grande comment est-ce qu'on responsabilidade. recommande la grande responsabilité alors que tu ne vis que dans les dettes. Como é que você vai atingir grandes responsabilidades se você continuar a viver com dívida? Alléluia. Il faut que nous on se révolter. Você tem de revoltar. On est jusqu'au continuer dans vie wana te. Você deve viver mais nesta vida. Bien aimé dans le Seigneur. Amado Senhor. Bible eza ba slogan te. Bíblia é esse slogan. Bible eza réalité. Réalité il faut qu'on vive yango biso bana nzambe. Bíblia é a realidade. Ye nzambaki kozala la tête et non la queue. Jesus disse: seremos a cabeça. Ye nzambaki ete nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Nós disse: somos abençoados de todos os de Mais pour bênçãos. la bénédiction kaka kote faka. Por que que você só Alors que Bible zo bato kote fate. Porque a Bíblia diz Mais que kote fisa.
Nós temos posa ya nzambe ezali te ikreme mata ikreme komata nini soki yo mati te il faut yo mata po ikreme mata po ikreme mpe ni mata na yo elongo ikreme tombola yo po tombola na ikreme il faut que vie na yo changer tala oyo jaibe azalaki alléluia jaibe azalaki misérable jaibe azalaki malheureux soki azalaki na ntango na biso anga oyembaka nzembo matu samuel mpona nini boye mpona nini boye mpona nini boye na bomoi nanga inyoke uti wapi apase uti wapi kaka pasi alors koza mwana nzambe avant de continuer le commentaire, on va donner le deuxième point. Voilà, le premier point, c'est qu'il était. Passons au premier point. Deuxième point, c'est qu'il était devenu. Ou qui est le tournant. C'est qu'il était devenu. Ou qui est le tournant. La verset la biso, c'est que Jaébé était devenu, il y a une phrase à l'Iboso. Ou qui est le tournant, le poche dans le premier. Jaébé était plus considéré que ses frères. Il est considérable que ses irmãos. Voilà ce qu'il était devenu. O que ele tornou plus considéré que ses frères. Mais considérable que seus irmãos. Donc Jaébé a commencé sur la zone de Kabakozo Talaye. Ele tornou quando ele passava, os homens olhavam para ele. Mas como não se mataki. Todas as suas coisas subiram. Mas como não se como aqui na succès. Todas as suas coisas tornou com sucesso. Quando a Bíblia oliva banda colobela Jaébé na introdução, banda colobela na conclusão. A Bíblia, em vez de começar na introdução, começaram na conclusão. Il était plus considéré que ses frères. Era mais considerado que os Donc, irmãos. à comment il a moyen, ele atingiu au point que nous soyons pour l'occasion qui a mot. tudo que ele procurava achava. Jaébé a zama qui sous le côté de la vie. Já não faltava nada. La bénédiction de Dieu est comment il couvre peut caractériser vie. A bênção de Deus caracterizava a sua vida. Et c'est là que nous tenons soit comme mon Jaébé, alors dit oh yo peut-être ça nous tourne dans ma pamola. Quando você vê Jaébé dizia que ele abençoa de Deus. On est poussé un exemple pour nous. Ele deseja de Deus. Que ta vie soit caractérisée par la bénédiction de Dieu. Que a sua vida seja En fait, que toute personne qui te verra puisse glorifier l'Éternel. Nous avons dit que l'Éternel comme on a eu comme Isama. Deus quer que no caminho. Nous avons dit que c'est vrai à Pambolata. Deus abençoa. Bon, il a dit que Souko yo zalité. A tua vida não pode ficar. Parce que nous avons zali à Pambolata. Porque Deus abençoa. Jaébé azaki mutakolela. Já era Jaébé chorão. azaki mutapasi. Ele era chorão. Todo mundo zombava. Mais comme il est plus considéré que ses frères. Mas tornou mais considerado que seus Donc irmãos. nous sommes aqui dans les besoins à l'époque na ya pour que Jaébé azwa ki lisumi ko de Todos Jaébé. precisavam naquele Quelle élévation. na mão de Jaébé. Quelle élévation. Que elevação. Nzamba tombo la ki vraiment bon ya mala mobali yo. Deus exaltou a vida dele. Mobala no amen. Amém. Ça nzamba zali yo tombo wana. O desejo de Deus. Ça nzamba zali au monde na biso likambo ezaka impossible te na vie na. Deus quer que você chegue no nível que nada seja impossível para ti. Nazaka na Kinshasa na kota la serviteur de Dieu moka utaka poto. Estava no Kinshasa, fui encontrar servo de Deus. Azaki moko ya balinga tozalaka na ye tobomalaka période moko tosalelaki nzambe ensemble. É dos que trabalhavam, foi na Europa, asali bambula kuna fez anos, azongi na Kinshasa. voltou em Kinshasa, Ntango ayaki na Kinshasa quando eu cheguei em Kinshasa, tokendeki kotala ye. fomos visitar. kotala ye azalaki loge na hotel moko de luxe na Congo. Eu estava num hotel de luxo em Congo. tokuti foto moko atiaki na mbetu na ye. Viu uma foto na tamalé, atie foto na ye awa meteu a foto dele aqui, mpe papier moko ya monene na foto ne na kona papel grande com a sua foto no canto. akomi na marqueur ya rouge bakoma nga na rouge impossible Em vermelho, impossível. na rouge Em vermelho. impossible epuis foto na ye E a foto dele. kaka na rouge wana babare impossible wana No vermelho, babare yango batiango croix riscaram
la parte impossível. sikoyo toza kosola na biso Estava uma conversa. avec cette chose d'exploit makambo nzambe asaleli ye pa azalaki Ele estava a dizer a coisa que Deus fez para ele. natali photo na ye Ele via a foto dele. regardez la photo Ele disse, olha a vous foto. voyez cet homme Talvez este homem, cet homme que vous voyez là-bas este homem que vocês estão vendo, l'impossible impossível, n'existe plus não existe para ele. alléluia pour cet homme que vous voyez Para este homem, l'impossible não existe n'existe impossível. plus c'est-à-dire akomaki na foi moko boye Ele chegou no ponto da fé. oyo azomona ke impossible ezalaka te Ele estava vendo para ele, quel que impossível soit não existe. problème akokutana nango Pouco importa o problema que vai solution eza ser. possible Há uma solução. d'ailleurs c'est la parole de Dieu E a palavra de Deus. alléluia Amen. bible ezoloba nini rien n'est impossible à Dieu Nada é impossível a et Deus. soki azoloba mpona ye impossible existaka te Se ele está dizendo impossível não existe, eza parce que azwi possession ya promesse ya ele nzambe tomou posse da rien n'est promessa de impossible Deus. à Dieu Nada é impossível a Deus. eza na Luc chapitre 1 verset 37 Se encontra Lucas, rien n'est impossible à Dieu nada é impossível mais il y a a Deus. un autre verset qui marche avec ça Tem mais um verso que anda com Marc chapitre 9 verset 23 Marco oyo 9, elobi 23. tout est possible à celui qui croit Tudo é possível àquele que crê. bien aimé soko ndimi Se você ata acreditar, soko vivaka na batete mesmo se você ata soko ozalaka kaka na rouge Mas se você ozivaka kaka na bamoin nzambe na lola oyo achangeaki vie ya jaebe aza capable ya kochange vie é na capaz de mudar a tua vida. aza capable ya kochange vie É na capaz de mudar a tua naye vida. koyebisa yo lelo que rien n'est impossible à Dieu Nada não é possível. rien n'est impossible à Nada é Dieu possível a Dieu Deus. est capable de t'élever. Il est capable de te bénir. Il est capable de te Il est bénir. capable de changer ta vie. É capaz de mudar a tua vida. Que vie n'a pas changer comme un moussus. Se a tua vida muda automaticamente, você não Quand la carte on ose aller noter. Não veja o que você é hoje. Quand souka la souffrance n'a rien noter. Não para com a sua sofrimento. J'ai pas souka qui va noter. Jamais não parou com Dans la vie n'a changé. Veja como sua vida A mudou. comme mon moussus. Plus considéré. Ele tornou uma outra pessoa bem considerada. Bien aimé, comprenez que par Jaïbe, sa famille était bénie. Entende que para no caminho de Jabez a sua família foi Richesse abençoada. ya Jaïbe, ça dit qu'on a battu ma code ya te. A sua bênção não era igual a pessoa que toma do código. Bato ba code ya so za na mongo, ezaka ye moko na famille moko. Quem tem código é somente ele que reina. Mais Jaïbe mongo na ye, Já o dinheiro dele. esali ke libota na ye pe ba pambola. Seja que a sua família Libota na ye também pe seja ba abençoada. tombola. A sua família também Tika na nzela na yo. Lipambo yo nzamba zo sopa na bomo na yo, famille na ba tombola. deixe que o seu caminho, a bênção que Deus colocou na sua Tika vida, lipambo yo nzamba zo sopa na bomo na yo, ekwe pe na libota na yo. a sua bênção cai também na tua família. Eza makambo nzamba alobaki na Abraham. São coisas que Deus Ferait fará. de toi une source de bénédiction. Parece uma fonte de bênção. Akomaki source ya bénédiction Tornou uma fonte de bênção. au point que na nzela na ye bato nyonso bazopambola. Até todo mundo ficou abençoado. Neve na ye Lot akomi riche. O seu Neve na ye Lot Lot akomaki riche. tornou rico. Mais lipamboli wana eutai kaka epai ya Abraham. A bênção saiu de Abraão. Alléluia. Lipamboli ya Nzambe A bênção de Deus. esopalaka mpe na bato baza pembeni na yo. Cai também no história do Yango wana David alobaki Por isso Davi tu diz: huiles ma tête. onde a minha cabeça de ouro, Tu huiles ma tête onde a minha cabeça et de ma prazer coupe déborde. e meu cálice. Nzambe alingi apambola yo Deus te opo abençoe ete lipamboli wana ezaka ya yo moko te. para que a sua bênção, essa bênção Soki ezaka ya yo moko bato bakosoupçonne yo. seja só para ti, uma pessoa vai soki moto dizer. akufi na famille yo moto liboso akobimisaka bambongo Se uma pessoa mora na família e você faz mais uma oyo pessoa euti epai ya nzambe a bênção que vem akosopana de Deus ntina bandeko na yo vai cair ekosopana ntina libota na yo aqui na tua po família. ete libota nango bapambola mais fo yo tombwana de sorte ke bango mpe bamata. Para que essa bênção atinja a sua família, você tem que ser mais exaltado. Alleluia. Yo mpenza otombwani Você seja mais otombwana na exaltado. yo esali ke famille nango mpe batombwana. Isso vai fazer que a tua família talvez vai ser. Tobanano amen. Cela est possible avec Dieu. Isso é possível com Deus. Troisième likambo Terceiro na ponto, vie ya Jaïbe, a vida de ce Jacques, qu'il a fait. o que ele Jaïbe fez. asalaki nini O que ele fez. po akoma plus considéré que ses frères. Para tornar mais considerado que seu irmão. Qu'est-ce qu'il a fait? O que ele fez? Bien-aimé Jaïbe, Bible Lobi, Bem amado Jabes, a Bíblia diz, il invoqua
le Dieu d'Israël. Ele invocou o Deus de Israel. Qu'est-ce que Jaébé a fait? O que ele fez? Il a invoqué le Dieu d'Israël. Ele invocou o Deus de Israel. Invoquer, Invocar. c'est faire appel. E fazer Faire chamar. appel à. Chamar. Invoquer, Invocar. c'est inviter. E chamar. Alors Jaébé a invoqué qui? Parce que c'était, il a invoqué. Il invoqua l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ele invocou o Deus de Israel. Jaébé n'a pas invoqué n'importe qui. Ele não invocou qualquer pessoa. Jaébé n'a pas invoqué Mormon. Ele não invocou mormon. Il n'a pas invoqué un musulman. Ele não invocou Il muçulmano. n'a pas invoqué un occultiste. Ele não invocou Il cultista. n'a pas invoqué un démon. Ele não invocou Il demônio. n'a pas invoqué le diable. Ele não invocou o Mais diabo. il invoqua l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ele invocou o eterno Deus de Dieu ne Israel. met pas mon passé le cul. E amado, pode Belle est la Yahweh. Clama a Deus. Invoque l'Éternel. Invoque a Você Deus. invoquer a Okita. Você Mais invocar a vai changer crescer de e vai rayon. mudar a tua vida. Bien-aimé, Pérou, nous avons la souffrance, mon père m'a cassé bien que je servais l'Éternel. E o sofrimento no tempo, apesar de servir a Eterno. Vous avez conseillé l'ensemble de la souffrance. Eu servi a Deus, mas com sofrimento. Bon, je vous dis des choses vraies. Vamos dizer que Parce tudo que que je suis serve a devant Deus l'Éternel. só passa nesse momento, mas eu digo a verdade. Bien-aimé, nous avons la souffrance, il y a ma casse. Eu passei por sofrimento grande. Au point que, ce qui même dimanche, dans une église, il faut que le gars, nous avons des fils à ma sandale. Até tel ponto que para ir à igreja domingo tenho que buscar alguém para me emprestar uma sandália. Não tinha sapato na minha vida. Só andava com chinelo. E nós chamávamos mais bien aimé, eu andava a pregar com chinelo. fil de fer. Eu tinha relógio que amarrei com fio. Só para ver que eu também tenho. fil de fer. Tem arame no relógio. Alléluia. Amém. Mais ce n'a pas été un jour l'église, mon père, l'église, mon père, peu valon au moko. On a montré la fil de fer. Le meu relógio tinha arame com meu bata. Baïbisingaï, à l'église d'Abisso, ma papa est karaté. Et ma sapate est karaté. Nous prenons ça fier, on dirait dans un sapat. Mais les papas, vous bata, la fil de fer massé. Me disseram que na nossa igreja esse sapato não entra. Eu também estava orgulhoso, tipo, tinha sapato, mas afinal de contas tinha uma Pour ceux qui ont là, physique les avons sauté. Quando andava o chinelo saltava. Physique les ont sauté, alors on peut sauter, mais tu as fait de faire un même, donc on a servi na croix. On a essayé à l'IPA, après il maté. Para não sair, eu meti uma rama grande. L'IPA, l'IPA, pas ici, mais quand on essaie comme un même, donc il faut faire de faire un même. On a servi la technique, on a petit fil de fer, on a petit fil de fer. Donc on a servi technique, on a servi pour fil de fer et maté. Para não sair, eu meti arame incluso. Je n'ai pas commencé comme ça, j'ai souffert. Eu não comecei assim, eu sofri. J'étais dans la Eu souffrance. estava no sofrimento. On a entendu na zongue boyelo pour les athées. Saí pregar, chego em casa, não tenho nada para comer. Como susuna mambo, a pessoa ainda é bem na utaboteia. Nakina mukata kwanga, na zonga ki retar. E pai bakanga kwanga, e pai batega kwanga bakagi. Dia saí pregar, com o dinheiro que me deram, fui procurar comprar. Não zonga na De lá não encontrei já. não zonga na ndaku na olela. Saí Para na lali nzala. eu dormi com fome. J'ai souffert. Sofri. Bien aimé dans le Seigneur. Bem amado Senhor. Mukolo moko. Dia, Na akilité ya moko. ouvi uma E pregação. revolta que finalai. Isso revoltou minha vida. Não tem uma zuluba. O pregador dizia: Hoje não 21 jours. pode jejuar 21 Só dias. na foite. Se você não tem a fé, não terá Je vais nada. dans à 6h, 18h. Pode jejuar Vous 6 en avez foi. 18. Vie n'a rien pour changer. Com a fé, a tua vida pode mudar. Não tem uma lobby. Nous avons pas papa na biso. O pregador disse: Deus é nosso Pai. Você na nzambe loko nyonso lingi. Pode pedir qualquer coisa, Deus vai te dar.
Bien aimé, on a la liste. Bem amado, fiz uma Et puis, lista. on a enseigné pas ensemble. Sabe o que eu pedi a Ensemble, Deus? je fais ça la chaussette. Chaussette. Deus, dá-me meia. Fais ça la chaussette. Dá-me a meia. Pour nous, ça la chaussette, tu la vie E là-bas. a meia On est na la minha terre vida. à ce moment-là. Mas pregava boa nova. Fais ça la chaussure. Dá-me sapato. Alléluia. Na senga ba chaussette. Si on enseigne la chaussette, tu es dans le niveau. Veja só o nível. Alguém Donc, pediu attends, meia. tu na tombola exaté. Não tinha até dinheiro para ir no fala. Só dinheiro talvez para comprar. Manzana ba parole na vivant pas manzana ba de côté. Tinha pais, mas Délaissé par não tinha tout le pais. monde. Abandonado para todo mundo. Mais ça veut dire dans Nzambe. Nzambe ndeki nous batikanga. Deus era Pour yende à ton travail. para ele. Ele nga lelo de nazali. Bem amado, Hoje hoje nós vamos Nzambe. o que eu sou hoje, minha vida toda é Deus. Hoje a pessoa não na vida. Ninguém me deu dinheiro. Na soutenanga. Ninguém me sustentou. Nazala ba deko bazala ba moyen pelé. Então, muito. Même maman Eline nazala muito na famille na masimba kazati. Na minha família, ninguém toca na mamãe Eli. Parce que ngai, Porque eu naza fruit ya grâce à Nzambe. sou fruto da graça de Deus. Alléluia. Amen. Tant qu'on a été passé l'équipe. Quando vi que o sofrimento era Non, on sait Nzambe mais j'étais dans l'ignorance. eu próprio servia a Deus, mas estava Mais quand on a ignorante. vu qu'il nous entend, Depois de ouvir a palavra, que Dieu est mon père. eu entendi que Deus é Na meu pai. como nós na nível mususu. Eu entendi que Nzambe Deus za é meu papa pai. na. Deus é meu On pai. sait ngai nyonso. Pode pedir o Na sala liste. Fiz uma lista. Na quand même na Nzambe chaussure, Nzambe chaussure, Deus Nzambe sapato. chaussure. Deus Na éviter sapato. puta wapi. Não sei Na onde tudo você que vai. Nzambe copier na Mas eu chaussure. acredito que vai Na me dar super sapato. chaussure. Nzambe chaussette. Como se diz? Si vous chaussez les années chaussettes des années. Nzambe chaussette, sapato, mas chaussette. meia. Na super chaussette. Meia, meia, Nzambe, meia. Nzambe. Na super Nzambe, Nzambe. E tudo que eu pedi a Deus, Deus conseguiu. Deus. Alléluia. Alléluia. Vie va nous changer malheur. A vida começou a mudar. Mais quand on a fait sapato, on a sapato. Moi, Naquele tempo, se você tem sapato, tem sapato. ils ont mis la passe pour l'autre chaque jour. Você vai ter que Avec ta main, ça lui voyait. Ok, pas menuisier à bon serment. À coordonner à bon serment. vai no sapateiro, vai. Mais pour faire ni parler. Para encontrar o segundo. Alléluia. Nous sommes bien. Bem amado, Deus é bom. Nous sommes bien. Deus é bom. Azapia. Deus é bom. Então, nós vamos fazer pisangai. Quando Deus começou a mudar, panotamento. Então, eu vou pisangai. Aí eu vou pisangai sua benedição. Deus me deu uma outra fonte de bênção. Sua benedição é aqui no Aquela outra fonte de bênção. Minha esposa. Minha esposa me sustentou de uma forma. Eu encontrei minha mulher já estava trabalhando. Desde eu encontrei, estava a trabalhar. Aleluia. Nós vamos botar lá no doutor Emmanuel Copar. Estávamos estudando com o doutor Na classe, a professora na sua ilha de Mameli. na nossa escola e nossos professores conheciam. O professor na bicha o FAPE a sonama Ana Divila. Dos nossos professores acabou de morrer. A bicha lá e pastor Langa. Deus a fier ninguém por amor assinar. Como nós era mundo, Deus a fier. Ele dizia, pastor Langa, você é muito orgulhoso porque a tua mulher já não era uma bênção que Deus me deu, minha esposa, meu tesouro. Aleluia. Amém. C'est vrai qu'il y a les grands Naquela altura, ela tinha muito dinheiro que eu. Pessoal, ele tinha muito dinheiro que eu. pour y va salaire assure. Ele tinha Um salário, salaire bien. bom trabalho. Alléluia. Amém. Nous allons continuer au tombe. Deus continuava a executar. Le petit commence dans la salle. Até hoje, minha esposa continua a trabalhar. Si le roi salle. Até hoje trabalha. Et le roi, je vous dis, Hoje eu digo, nous avons une pousse à la salaire. até no olho no salário dela. Alléluia. Nous avons une pousse à salaire. Nem quero saber do salário dela, Nous avons un salaire. mas Il y recebe a bien. bom salário. D'ailleurs, dans la première période, on a dit c'est 4 ans de salaire. Até cheguei no tempo eu disse para nunca trabalhar. Alléluia. Tu ne vas pas. Até hoje continuo a trabalhar. Mas se tu não é que você está lá, só você salaire, não vai ser um não.
Deus disse uma vez, se você receber o salário, eu vou acrescentar no teu salário. Dieu bénit. Deus abençoe. Les cahiers. Eu já passei. Les cahiers. Alléluia. L'Éternel bénit, je vous dis. O Eterno abençoa. Deus abençoa. Mas eu nunca lhe esqueço. Houve uma dor ainda não começamos a igreja. Andava tipo Abraão. Vamos numa cidade. E vivia na casa dele. E a vida tornou difícil. Começamos a zero na Europa. Saímos daí. Vamos numa outra casa. Aqui não pode tocar na geleira. La table est prête. Só pode esperar que a mesa está pronta para ir. La table est prête. Só para esperar isso chegar. Vai sentir dor de estômago. Mas ah, Dieu est grand. Deus é grande. Dieu est grand. Deus é grande. Soki bato bakotuna ngolu pe bolingo na yo na kolibima libanda pe na kotatola ngai langa nazali nguma ya ngolu pe ya bolingo na yo. Quand on a un ma frère Deningo de l'Epsaki, frère Deningo de Zayo Mote Naipe. Quando eu escuto, eu digo, eu também. Homem da graça de Deus. Petit frère Nangai. Teu irmão, camarade e ancião. Ele é engenheiro no Colaie. Ele também é engenheiro como ele. Petit frère Nangai. Ce que la Kinshasa, attendez dans aquela poto. Même quando estou na Europa, ele diz é uma bênção para nós. Se eu estou aqui, grâce à toi. E graças a você. O meu caminho, a minha família está influenciada. A minha família está a ser abençoada. Quando você ir em Kinshasa, vai ver que meu irmão também está abençoado. É patrão em Kinshasa. Aquela parce que Dieu a commencé à ma tête et ma coupe déborde. Porque Deus cumpriu a sua palavra hoje na o meus irmãos estão sendo abençoados. Aleluia. Muita gente está sendo abençoada. No ministério está sendo abençoado. Financeiramente e materialmente está sendo abençoado. Aleluia. Mais qu'est-ce que Jaébé a fait? Jaébé invoqua le Dieu d'Israël. Invocou o Deus de Israel. A pauvreté. Ora, Deus vai te tirar da souffrance. Vai te tirar do sofrimento. Malheur. Vai te tirar do eu pedi a Deus. Eu que faltava o sapato. Pedi a Deus. Eu que depois uma pessoa mais ensemble la Nzambe. Quelle souffrance. Bien que nous allons ensemble la Nzambe. Si vous avez la foi, vous avez la vision, vous n'êtes aucun moment la souffrance. Quando é filho de Deus, se você não tem fé, você vai ter o il faut avoir la vision pour bima na passe. Você tem que ter a fé para sair do sofrimento. Papa já aidé a Yebi Nzambe. O pai de Jean. Maman já aidé a Yebi Nzambe. A sua mãe também. Pas ne connaît pas Yebi Nzambe. Seus irmãos. Mais ficaram aqui na souffrance. Mas ficaram no sofrimento. Mais Jaébé. Moi je ne peux pas être mon père. Parce que je ne suis pas mon père. Porque não sou meu pai. Não pode na souffrance a papa não gâter. Não pode entrar no sofrimento. Você vai compreender que só que na mitiki bom. Já se entendeu que se eu me deixar, vou acabar com o vou acabar com vim dizer aqui hoje. Não se deixam assim.
comprends qu'il y a un Dieu qui peut changer ta vie. Entenda que há Deus que pode mudar a tua vida. Alléluia. Il y a un Dieu qui peut changer ta vie. Há Deus que pode mudar a tua Il peut t'amener vida. à un niveau où il pode te levar a um nível que você nunca imaginou. Jamais point na vie na ye. Eu só vejo uma pessoa sofrer, eu nunca vou meter um ponto na vida dele. Eu sei como é que ele foi zombado. Eu sei como foi zombado. Então, quando ele zombava, Deus só sabia onde ia levar. Eu só devia me entrar na visão de Deus, na tornar aquilo que Deus queria. Il a invoqué l'Éternel. Ele invocou d'Israël. o Deus de Israel. Alors, quatrième point. Quarto ponto. Qu'est-ce qu'il voulait? O que ele queria? Jaébé ne voulait plus être dans la souffrance. Jabes não queria ficar no sofrimento. Année de la responsabilité, année de grande responsabilité, n'accepte plus la souffrance. Não aceita o sofrimento. Não aceita ficar no sofrimento. Não aceita ficar no bloqueio. Não aceita sofrência e ficar no Je me sofrimento. rappelle aussi à l'époque, quand nous allons dans la souffrance, nous sommes âgés dans 21 jours. No tempo que eu estava na sofrência, Nous sommes âgés de 10 jours à sec. 10 dias secos. 10 jours bien aimés. 10 dias. Nous nous savons. Vocês brincam. 10 jours à sec. 10 dias sem Menina retreta, mutirika, aqui não muito. Sair do retiro só ficou. Quando aqui não colhe, isso tá aqui não lai. Vai ver o pescoço bem comprido. Moi penatika suki já tem pouco conde ele quer que se não me mandar suki na kingo. Não podia Na deixar cabelo, casa senão bande kuna ngai mo vile mo na bimaka. depois de cortar o cabelo, a cara que eu tinha, não imagina. Ngai mo ko na zaki conseil na tambola, na ibiki na komi vile na zavi, na komi ko jote na salaka. Na zoiba que na zavile. Não tá mandando como nunca soni na pote nanga. Depois de cortar o cabelo, devo conta que eu não mesmo sem. O nini na salaka. Você não sabe como que é. Você vai ver que uma maldição que veio na sua vida. Alléluia. Amém. Alléluia. Amém. Amen. Donc, nous sommes muito free. Hein? Feio, não é muito free. Muito olhando-me. Muito bem feio. Alléluia. Então, on fait changer. On fait sa beauté. On sent da beleza. On fait changer. On sent. On a période moko bande konangai. Na utamula na ngai. Eu andava. Ba ser ba ko e ba mo na carro. Linganga. Os irmãos querendo. Na utama no alikuwa na kare po bacha na penalty. Basa ko ni kuisa na kare. O bacha na penalty. Bien aimé, je vous dis, avant que Nabala, plus de 20 sœurs à l'Inanga, 20 irmãos gostavam de mim. Oui, mon sein l'église, je sais pas, maman lui va faire une souba qui l'église. Va faire une souba l'inanga. Bainanga. Pour bainanga, la célibataire pour. Pourquoi il y a la carrière là où tu es dans la c'était avant grâce. Isso aconteceu. Pourquoi il y a la carrière là bas 20. Mais de 20 gostavam de mim. Como é que você alors que les enfants ont poussé au nom de Jésus, oh malédiction t'es. Mais pas o nome de Jesus. Agora estão me conquistar. Né que mora no quê? Aí não na comigo. Até não
exemple de frère, ma soeur, exemple de ma femme, exemple de moi, c'est mon bali, exemple de ma camarade. Il y a un agora tornou amor de homem e mulher. Ah, na tangi papel na rua, os amores não valem nada. Olha o teu papel, mas vamos tornar homem e mulher. Nós vamos aprender a balater, nós vamos montar, nós vamos andar com mundo, andar com a papa na missão, nós vamos andar. Não, não balater. Ainda não estou pronto para casar. Eu não tenho dinheiro para casa. A vida não. Não deve ser só uma câmera, ninguém tem que me bater. No meu tio tem caminhão que vai no Congo. Não deve ser só uma câmera, ninguém tem que me bater. Sabe, esse caminho, não pensa. Dans le niveau, dans le niveau. Elle n'a pas la peau, abalanga. Pour nous, on a besoin de câmera, ninguém. Il faut comprendre le niveau. Vous savez que nous avons tomber la vie là. Vous savez que nous avons changer yo. Jaébé, Alinga Kanini, Alinga sa souffrance té. Elle négocie. Abina kusuka uga papa na ngate, na kusuka uga bandiko na ngate, na ifo na kende limoso. C'est pour cette raison que Jaébé avait invoqué le Seigneur. Qu'elle invoque. Alors, qu'est-ce qu'il avait demandé? O que ele pediu? Jaébé a fait Nakani Panza. O que Jaébé pediu a Deus? Il a demandé 4 choses. Ele pediu 4 coisas. Et le Kaliboso Jaébé a fait Naka. A primeira coisa que ele pediu, Kaliboso dit, si tu me bénis. Se você me abençoa. Si tu me bénis. Jaébé avait compris que dans sa vie, ele entendeu que na vida dele, bénédiction est à la vérité. Não havia a benção. Bénédiction de enrichissement. É a benção que enriquece. Bénédiction de comme ça va moto nesengo. Isso que torna uma pessoa alegre. Bénédiction de tombo la kamoto. Isso que exata uma pessoa. Mais la vie là est bénédiction est à la vérité. Ele não tinha benção. Azaki n'a besoin de bénédiction. Ele precisava da benção. Quero oba teka ba pare na luba quero. Ngai na lindiango. Eu quero. Moni azul ba quero. Alléluia. Linda bénédiction. Tem que querer a benção. Deuxième chose, si tu me bénis, Yami Balise Arobaki, si tu étends de mes limites. Se você estende meus limites. Bien aimé, Lukanzambe a élargir visite na yo. A élargir ma limite. A élargir ma champ na yo. Okangama kawo célibat. Okangama awa chômage. Okangama awa osalate. Okangama awa osala no mo koleka 5 minutes. Okangama na final. Você está limitado no bloqueio do lado esquerdo, à frente e atrás. Loba Nzambe a élargir ma limite à final. Diga a Deus para largar limite. Ma limite à final é fumwana. Para você não ficar aqui, você ir mais além. Loba amém. Diga amém. Loba amém. Diga amém. Loba Nzambe tata. Diga a Deus Pai. Banda lelo. Na limite ba limite te na vida. Já não quero limite na vida. Banda élargir ba limite à vida. Começa a largar meus limites. Banda élargir ba limite à vida. Começa a largar meus limites. Suka na ngai. Meu filho. Eko ba ebandeli. Torna o princípio. Suka na ngai. Meu filho. Esa la suka te. Então fica mais. Na que ne musika. Eu ir mais além. Junto na como na Yesu. Em nome de Jesus. Bible nous dit qu'avec Dieu nous ferons des exploits. Nous ferons ça la exploit. La limite des uns sous la vie. Maintenant Yesu ma beaucoup pour ça la vie. Maintenant ma beaucoup pour ça la vie. La limite de la vie na yo. Vai tirar a limite da tua vida. A limite da vida na yo. Vai largar a limite da tua vida. A limite existe na vida. Tem que ser consciente das limites que existem na vida. Seja a limite existe na vida. Seja consciente das limites que existem na vida. Ou réaliser ma rêve na yo. O que te impede de realizar os seus sonhos. Saiba que domínio a tua vida tem limite. Le diable peut te laisser évoluer dans un domaine.
O diabo pode te deixar evoluir num certo domínio e bloquear no outro. Alléluia. Ce qu'a bloqué dans le domaine moko, on a gardé dans le domaine aux apôtres s'épanouir. Épanouissement aux enfants à casser. Se te bloquear num certo domínio, vai ver você a progredir, mas ele pode permitir você ter um emprego, mas um mau salário. Pode permitir você vender, mas não tem progresso no que vai fazer. Se você quer sair dos limites, seja consciente dos seus limites. Saiba em que domínio você está limitado. Segundo ponto de estender os limites. Il faut refuser ma conséquence. Você tem que negar as consequências que o limite trouxe na tua vida. Você, como estava limitado, este limite pode trazer consequências na tua vida. Essa consequência pode tornar doenças, pode tornar divórcio, pode tornar muitas coisas na tua vida. Alors, refuser ma conséquence. Você tem que negar as consequências. Se você negar, Deus vai te levar mais além. Alors, il faut briser. Il faut briser ma limite. Outra coisa, você tem que quebrar os limites. Il faut tem que quebrar isso, não pode ficar mais na tua vida. Você tem que dizer, eu nego isso, mas você tem que quebrar isso para deixar na tua vida. Só pode quebrar os limites com oração. A Bíblia diz no livro de Lucas 10, deu o poder de marcher sur les serpents, sobre sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Nada pode Vous avez l'autorité. Você tem autoridade. Quebra isso. Você pode casar mais Você pode trabalhar com isso. Você pode servir a Deus, mas não tem progresso. Você serve a Deus, mas tipo não serve a Deus. Mas está fazendo grandes coisas, mas você só rodeia. Não tem progresso. Você tem que quebrar. 2 Coríntios chapitre 10. 2 Coríntios capítulo 10. 4 à 6. 4 a 10. Les armes avec lesquelles nous combattons. Les armes avec lesquelles nous combattons. 2 Corinthiens chapitre 10. 2 Coríntios 10. Verset 4 à 6. 4 até 6. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Et capables de renverser les forteresses. Ma capacité par rapport à Nzambo la Bengali. Nzambo Ndimela. Nzambo Kasi Kolekayo. Nzambo capable. Nanzele à prière. Pour que la limite nous soit fière. Pour la limite nous soit continuée. Por que sua limite continua? Pour la limite nous soit silatée. Por que os limites não acabam? Você trabalha, mas não vai além. Você está casado, mas não está feliz. Filho de Deus, mas não sabe. Porque você está limitado. Você tem que negar. Você tem que levantar contra isso. Alléluia. A Bíblia résister le diable avec une foi ferme. Uma fé et il fuira loin de vous. Ce qui va blocage. La limite, et vous n'arrivez pas à Satan. Você tem o poder. Il faut invoquer l'Éternel. Il faut invoquer l'Éternel. Comme a fait Jaïbé. Amen. Bien. Alléluia. Voilà ma camojaïba c'est d'acquis. Si tu me bénis, se você me abençoa, si tu es temps de me limiter, se você estende meus limites,
Si ta main est avec moi, Se a tua mão la está main de sobre Dieu, mim, c'est la présence de Dieu. a mão de Deus Si é a presença de Deus. Se a mão de Deus está contigo, onde você vai ver a mão. Se a mão de Deus está contigo, tudo que você fará vai lhe ver. Se a mão de Deus está contigo, você não será exaltado. Deixa que a mão de Deus se sente. Deixa que a mão de Deus anda contigo. Deixa que a mão de Deus se conduz. Já pediu a mão de Deus sabia que c'est la présence de Dieu. a mão de Deus é a presença de Deus. Dans la main droite de Dieu, Na mão direita de Deus. réussite peut élévation des alliés. Então, esse Dans le monde, é de sucesso. grandeur des alliés. Na mão de Deus tem Est grandeza. capable de rendre un grand. É capaz de te Est tornar capable grande. de faire réussir vie na yo. É Dans le capaz domaine de nyonso. ter êxito em todo o domínio Parce da que tua partout vida. bazali koluka yo. Para que tu que Soki procurar, baluki yo. que quando Bako viver, na protection divine. vão ver a proteção Bako na divina. loboko moko munene. Vão ver uma mão grande Oye batelaka yo. que protege a tua vida. Quand suscité. Ele não vai conseguir mais fazer Wana nada. ezalaki sujet na ye ya misato. Era o seu J'ai aidé à prier sujeito. lokola ignorante. Ele não rezou tipo um ignorante. Abandi penda prière na ye. Começou a Si sua tu me oração. bénis. Se você me abençoa. Une prière précise. Uma oração Si tu me precisa. bénis. Se você me Si tu abençoa. étends mes Se limites. você esteja no Si ta limite. main est avec Se moi. a tua mão está sobre mim. Yami Sato Alubagi. Si tu me préserves, il y a 4 pardon. Si tu me préserves du malheur, Se você me proteger do afin que je ne sois mal, plus dans la souffrance. porque eu não seja mais no Voilà, sofrimento, j'ai pas bonne souffrance. Amina Mosala na souffrance. nunca vou Pendant viver le no on a sofrimento. bonne A souffrance. partir de hoje, nem vou Mais je ne sofrimento. suis bon de libérer. Bem, mas se Nous avons você orar bon de assim, l'inayo. Deus vai ouvir a Nous sua allons oração. na bonne souffrance. Diga a Deus, eu nem vou Nous sofrimento. allons na ligne sous souffrance. Já não quero mais o Parce que sofrimento. tel n'a pas besoin de partager la ligne. Até Que mais je deixar ne a sois partilhar. plus dans la Eu souffrance. não fico mais no J'ai sofrimento. bien la prière na ye. J'ai bien a sua Abi na oração. ligne sous souffrance T. Não quero sofrimento. Quatrième sujet à prière na ye. Quarto Si ponto tu de me Deus. préserves du malheur, Se você me preservar do afin mal, que je ne sois plus dans la para souffrance. não ficar no sofrimento, Et Souka Balobinini, confio que et Dieu exauça sa prière. e Deus exauça sa prière. ouviu a sua oração. Et Dieu exauça sa prière. E Deus ouviu a sua Je oração. prie au nom de Jésus, Orei ao par nome le de pouvoir Jesus. que j'ai reçu de la part de l'Éternel. Mandato que eu Il recebi de Deus. nécessite de grandes femmes d'affaires dans cette Deus église. já está dando mulher de negócio nessa Je parle igreja. de grandes femmes d'affaires dans cette Eu église. falo de grande mulher de negócio. Quand je parle de grandes femmes d'affaires, Quando eu falo de grande mulher de negócio, os que vão e voltam. aqui a zone, Vai e volta. aqui na salle conteneur a zone à Tekia, Vai lá fazer aqui a salle conteneur. conteneur a zone à Tekia. Vai Et e volta. l'Éternel suscite de grandes femmes d'affaires. E Deus faz grande mulher de negócio. Je prie que le Seigneur suscite des grands hommes d'affaires. E Deus Que les grands hommes d'affaires sortent de cette église. sai dessa igreja. Pendant les hommes d'affaires babim en église. A partir de hoje, Asala viaja homem d'affaires de ya Deus. munene. E faz Affaire grande negócio. na miso ya bato. Negócio visível aos olhos dos bazala pais. kotanga damakesha batali mpenza pichu lutumba. E no como do Cristo que Alléluia. se lava Des pichu hommes d'affaires. Homem de Osala negócio. makamu. Vão fazer coisa. Ba maison zona, maison ya Dickens, maison ya Freddy, maison ya Noé. Mais ouais, munene zaya pichu. É grande vai ser o pichu. Alléluia. Amém. Nous allons susciter des hommes d'affaires. E Deus está Nous allons tomber apesa ba promotion na musala. E Deus dá promoção no Na emprego. musala na lieu pa osala ko tombwana. Onde você trabalha que haja. Munene. Oyebi so na musala mo tombwani, okoba na pe ba faire na moko privé. Se você seja exaltado no Obani pe teu ata trabalho, na commerce te obani pe empresa me ya yo moko. vai pode começar uma Au nom empresa. de Jésus. Em nome de Jesus. Papi pe balekebe, o papi mata, o papi mwaka, o papi mata. Grand patron pour mon âme. Grande patrão. Qui s'en a vu naïe. Isso Il n'est pas sim, compreendo compagnie, il n'est pas comme patron. Ele torna Il n'est também pas patrão. sali empresa naïe. Ele também faz On a a sua l'unité empresa. awa. On Porque dit quand dans l'église, nous suppose l'unité awa. Outra igreja. Si quand nous coulions dans l'élévation, quitter la yo. Et ça, année à la grande responsabilité. Il faut que le Seigneur suscite
On va osala makambo minene. On va osala kombo. Soki batanga ba shérif, soki batanga ba l'écurie Majuda, batanga yo. Osimba mongo. Makambo minene. Cela est possible. Cela est possible. Papa fungola lola. Moi c'est ne l'on a la soaka. Moi c'est le don moana. Le sala bamboula. La sphère amour on l'a coûté. Pendant des années, on a monté. Dans le psaume 107, verset 17 à 30. 17 à 30. Bible soba la biso. La Bible dit. Ezaki na bato moko azaki ba malheureux. Soit misérable. Il se sont retrouvés quelque part bloqués. Si quand on annonce bloqués dans un bateau. Non bateau. La secousse tout ça dans la bateau. Au bateau machine. Parce que là ba mo ineti na katiaba. Et puis la katiama. Nous mettons de mal. Nous apprenons à obéir à l'ambaïté. Nous sommes tous comment est-ce que machine de va mourir. La bandit comme il est là. Comme ça en chakati à bateau. Nous allons l'éternel des armées. La souffrance va les la cater. La souffrance va les la cater. La souffrance va invoquer Kanzambe. La souffrance va invoquer Kolela. La souffrance. Les gens qui ont des espoirs. On est changer. Invoque l'éternel. Dans leur souffrance, dans leur malheur, dans leur misère, ils invoquèrent l'éternel. Ils invoquèrent l'éternel. Et il les délivra. C'est seulement quand on invoque Dieu qu'il descend pour délivrer. C'est seulement quand on invoque Dieu qu'il descend pour faire le miracle. Aujourd'hui tu vas invoquer Dieu. Non seulement aujourd'hui. Demain invoque Dieu. Après demain invoque Dieu. Même si ça commence à venir, continue à invoquer Dieu. Moi et ma femme, nous invoquons Dieu. Nous ne disons pas que ça suffit. Nous invoquons Dieu. Nous invoquons Dieu. C'est pourquoi même bien-aimé. Nous arrêtons sur la vandi dans la boue. Nous vers ma personne. Après, c'est 3 costumes. 13 fatos. 3. 13. Normalement, nous avons 3. 13 de uma vez. Não sei lá nem longe. Eu não fiz nada. Exato, bem invoquer l'éternel, les aider. Há muito invocar a Deus. Alléluia. Je vous ai déjà dit, uma vez, que n'importe ma cabine va partir 3. Me ofereceram 3 carros. Me cá, Nicolau, Calatewa, eu cabine de Jeep. Nos ofereceram mais um Jeep. Tá, só para invocar um zano. Se você invocar a Deus, as coisas que vão acontecer vão se passar ao tempo de Deus. Invocar a Deus não é semente. Essa semente vai começar a crescer. Vai começar a crescer. Vai crescer. Tika semence. Deixa que semence a bénédiction cota na vida. Vida vai changer. Que a tua vida muda. Não vai ter creme pour changer. Eu digo que o creme nunca vai ficar. O creme vai comprar. Il faut yo pango là. Asa obligé à pango là. Papa nyonso na Israël. Asa obligé à pango là bas na yo. Papa na yo. Eza kaka père biologique na yo te. Mais papa na yo eza nzambe. Asa obligé à pango là yo. Pour que yo kota na boye. C'est ma beaucoup là boye. Pour que le liboso. Deus está vivo. Nzambe azalamo. Deus está vivo. Nzambe la lola. Deus do céu. Donc on a Isaac. Como Isaac. De tout mon cœur.
todo meu Je coração. te prie pour cette église. Eu rogo para esta igreja. Oh Yahweh. Oh Yahweh. Nous pour la membre de l'Union sur les crèves. Eu rogo para todo membro desta igreja. Oh Yazana Katia O que souffrance. está no sofrimento, Limite na souffrance. tira do Oh sofrimento. Yazana ba limite. O que está no limite, Muka ba limite. quebra o limite. Oh Yazana ba O complication. que tem complicações, Éloigner ma complication na vie na ye. e tira dessa Na complicação. como na Yesu. Em nome de Pas Jesus. na souffrance te. Não fique mais no Pas sofrimento. vivre na Que souffrance. saia do sofrimento. Ma limite na bango ezala élargie. Que o seu limite seja Dans le estendido. nom de Jésus. Em nome de Jesus. Loboko na ezala likolo na Que a bango. tua mão seja Loboko acima. na ezala likolo na Que a bango. tua mão seja La acima vie na deles. bango est changée. A vida deles Na mudou. modele te bénédiction ya lola. Rogo que a bênção Ema na do céu kokota na maboko na comece a bango. entrar nas suas mãos. Yamba bénédiction ya lola na maboko na yo. Receba a bênção do céu nas suas mãos. Fazer grandes Dans le coisas. nom de Jésus. Em nome de Dans le Jesus. nom de Jésus. Em nome de Jesus. Si tu me bénis, Si você il y a me le abençoe. pardon à l'église. Abençoa essa Si igreja. ta main est avec moi, Si ta main Seigneur, est que avec ta moi. main soit avec mon Seigneur, frère et que ta ma main esteja sœur. acima da Si minha tu irmã. étends de l'église, Si estende la Deus limite de la main, fous-moi Você là. me seja Si largado. tu me préserves du malheur, Você me preservar vas do aller mal. épargner le malheur. Seja epargnado do mal. Pas la main. E seja abençoado. Em nome de Jesus. Em nome de Allez, Jesus. télé-messica aux alliés. Levanta do Madame, fogo. invoquer Nzambe. Comece a invocar. Comece a invocar Deus. Allez, commencez à invoquer l'éternel. Allez, commencez à invoquer l'éternel. Allez, quitter la vie dans l'âge. Invoquez. On va quitter la vie dans l'âge. On va jamais changer l'histoire dans l'âge. Nandira yo kama kama bazo balanzambe. Balanzambe changer l'histoire de la vie dans l'âge. Balanzambe tombe dans l'âge. Balanzambe sale la mama kama mnege. Balanzambe sale la mama kama mnege. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Viens invoquer l'éternel. Continue a invocar a Deus. Invoque l'éternel. Invoca eterno. On va changer vida yo. Azama kama mnege uma souffrance. Je veux